A gente segue aqui com o Jefferson Miola, que depoimento fantástico do Roberto Ardelli. Realmente é um privilégio ter aqui a companhia dele, a interlocução, e igualmente com o Jefferson Miola, para quem eu já passo a palavra, Miola, perguntando para você quais são suas memórias desse período, né? Você deve ter experimentado um período curto, né, da ditadura militar, mas deve ter lembranças que transcendem também a sua própria geração, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Eu pertenço digamos assim, a segunda geração da luta contra a ditadura, né, Gustavo? Quando o golpe aconteceu, eu tinha 3 anos de idade, né? E as minhas memórias, na verdade, mais esclarecidas sobre a ditadura foi quando eu saio do interior do Rio Grande do Sul para cursar o 2º grau e venho a Porto Alegre, a capital gaúcha. E aí convivo, então, com uma atmosfera muito tenramente, ainda com 14, 15 anos, participava de alguns encontros ainda, vinha de uma tradição brisolista, né, uma família brisolista, e participei, inclusive, de alguns encontros prévios à recepção do Brizola com a lei da anistia, né, nos galpões que tinha numa rua central da cidade. E essa convivência com essa atmosfera e a partir daí, né, me lembro vivamente, né, de alguns episódios, como de 77, né, quando houve o fechamento do Congresso, o famoso pacote de abril, criação do Instituto do Senador Biônico, né, pelo Geisel, e aí que foi uma tensão importante entre o Geisel e o Silvio Frota, que havia uma oposição de parte do Silvio Frota, e que o Augusto Heleno era o ajudante de ordens dele, sobre a abertura lenta, gradual e segura que o Geisel sinalava para o regime. Nem isso eles aceitavam. Então, eu lembro perfeitamente daqueles episódios, e finalmente, a partir do final dos anos 70, né, 79 em diante, aí já tomando parte do movimento pró-PT, que era chamado assim, né, de Constituição do Partido dos Trabalhadores, quando havia uma ampliação da liberdade de organização partidária, e aí na universidade, movimento estudantil, né, com vários momentos de engajamento na luta de resistência contra a ditadura, o nascimento do PT em 80, né, a construção da Central Única dos Trabalhadores em 83, eu acho. Nesse 84. período, desculpa, Miola, sem querer te interromper, já interrompendo, nesse período, Rio Grande do Sul era um bastião progressista do Brasil, ou estou enganado? Tinha lutas relevantes, né, que tinha um caldo de cultura, né, fortemente influenciado, né, pelo brizolismo, né, uma tradição getulista e brisolista do PTB aqui no Rio Grande do Sul, ela sempre foi muito forte naquele período, né, e concomitantemente a isso começa a surgir essas diferenciações dentro do que era o antigo MDB, a tendência socialista que aglutinava um conjunto de forças de militância clandestina e de esquerda classista dentro desse espaço do MDB, começa a haver uma diferenciação que ruma em direção à construção do Partido dos Trabalhadores, né, e isso passa a se desenrolar num contexto de competição com o brizolismo. Eu até acho, né, que a interpretação original que se fazia do getulismo, né, e do brizolismo e do próprio PTB, né, do trabalhismo, ela foi de parte, né, dessa tradição da esquerda socialista um pouco, né, inadequada para a época, mas era a formulação que se tinha, né, um certo antagonismo. Veja que lá se dizia que se criticava, né, a CLT porque ela tinha uma inspiração fascista na Carta de Lavoro do Mussolini. Então era um momento, né, muito rico de afirmação também dessa nova tradição política que surgia da esquerda brasileira, né, que era o PT, e concomitante a isto, né, com uma efervescência política e cultural, especialmente o movimento estudantil, que teve um papel chave, né, central, gerou não só lideranças, mas também dinâmicas sociais muito relevantes no combate, né, à ditadura e na aceleração do fim, né, do regime, né, o aumento da perda de credibilidade do regime. Em 81, 83 tiveram 2 greves, uma delas eu fui inclusive preso, passei um dia preso por conta da greve geral de 83, né, e a memória que eu tenho é
né, a memória, né, deste período que ele é, né, paradoxalmente um período de grande afirmação, né, do florescimento das liberdades, da cultura, né, da contracultura, né, da rebeldia, né, da canalização daquela grande ilusão com a democracia, né, o desejo, né, com a É um democracia. momento crucial do Brasil, talvez o mais importante. Né? Foi a campanha das diretas já, né, que sucessivos eventos e mobilizações que culminaram, né, em grandes campanhas épicas, né, que uniram vários setores, né, da sociedade brasileira, liberais, conservadores, mas em torno da ideia do fim da ditadura e eleições diretas já. Né. Então é evidente que a ditadura brasileira, ela não teve, né, a crueldade, né, não dá para dizer que não teve a crueldade argentina, mas assim, ela não teve uma dimensão, né, uma extensão, uma amplitude que tiveram outras ditaduras, mas nem por isso ela foi, né, menos sanguinária, né, menos dura, né, e menos violenta do ponto de vista da supressão das liberdades, do direito de reunião, direito de organização partidária, né, da liberdade de imprensa, né, repressão aberta, vigilância, perseguição. Na universidade tinham militares infiltrados nos vários cursos, né, da universidade, que ingressavam pelo regime, eram incluídos pelo regime, e assim era em todos, e ainda existe isso hoje, a gente está percebendo, né, como essa herança dessa esqueletura da ditadura, especialmente o serviço de informações, está preservada, intacta. Então tem essa arquitetura, né, que lamentavelmente ela subsiste e é incompatível, né, com uma sociedade, com uma república democrática, né, e que esse é um atraso relativo que o nosso país tem em relação à eliminação dessas heranças, né, da ditadura militar. Miola, você acha que esse momento que o Brasil está vivendo, de generais no banco dos réus, do inquérito com relação à quadrilha do governo anterior, de uma certa maneira, isso aponta para uma recuperação dessa memória por outro caminho? Quer dizer, será que a gente, depois desse processo, depois de Bolsonaro preso, enfim, depois desse inquérito finalizado e tudo mais, a gente vai poder pensar com espírito republicano, democrático, Sim. O papel das Forças Armadas no Brasil? Olha, Gustavo, eu vejo esta circunstância que nós estamos com esse cenário que tu comentas, né, de julgamento e eventual, né, condenação e até mesmo, quem sabe, prisão de militares, oficiais de alta patente implicados com os atos, né, com os atentados à democracia, não é? Eu vejo isso com alento, né, e paradoxalmente com certo temor, né? O meu alento por quê? Porque nós estamos pela primeira vez na história da República, né, colocando no banco dos réus parte daqueles que tiveram um papel central, né, na ruptura institucional e na perpetração de um golpe de Estado. Né. São esses militares, né, vários generais, tem 4 ou 5 generais, tenentes-coronéis, coronéis, majores, capitães, muita gente implicada, dentre os generais, inclusive ex-comandantes do Exército Brasileiro, tem um almirante que comandou a Marinha, que também está indiciado, em vias de ser processado, condenado. Eu acho isso tudo, né, inédito e muito relevante para a história republicana brasileira, e é uma janela que se abre para que o país possa efetivamente ter um marco de conduta em relação, né, não só a civis, mas também em relação aos militares, né, que atentam contra a democracia. Então esse é meu alento, né? O meu temor qual é? O meu temor é que eu entendo que o que está sendo feito, e que não é pouco, é muito relevante, é inédito na história da República, ele ainda não tem a abrangência que deveria ter, no sentido de abarcar a integralidade daqueles que estiveram implicados, não só nos atos de 8 de janeiro, mas durante o período precedente à vitória do Bolsonaro, os militares estiveram envolvidos na trama contra a Dilma, né? Revelado isso aqui não é uma dedução minha, um desejo de análise, mas é uma revelação feita pelos próprios atores, né? O Sérgio Tigói e o general Vilas Boas, eles, nomeados pela presidente Dilma, eles tramaram
com o usurpador Michel Temer, a derrubada dela naquele processo de impeachment fraudulento e depois a continuação, né, a participação dos militares na pressão do processo eleitoral para impedir que o Lula concorresse, todo o governo militar, eles passaram o tempo inteiro tramando para viabilizar formas de continuar esse projeto de poder que eles ambicionavam que fosse um projeto de poder, né, longevo. Então, eu acho que há um conjunto ainda de oficiais, né, e eu te diria, até arriscaria dizer, grande parte deles que estão na ativa do serviço militar, no alto comando em postos relevantes, sobretudo do Exército Brasileiro, que eles estão preservados, e também a própria instituição que está sendo preservada, a instituição militar. Quando eu falo de preservar a instituição militar, isso tem uma importância porque nós preservamos, né, ela intacta, né, em relação ao seu ethos existencial, à sua cultura, né, conspirativa, e essa visão deturpada que eles têm, de que eles têm um papel de poder moderador, né, de exercer uma tutela sobre a nossa democracia. Então, sob esse ponto de vista, eu tenho um temor que, embora tudo que está sendo feito, que é muito importante, ele seja insuficiente, e essa insuficiência em relação a esses personagens, esses atores e a essa instituição, ela poderá cobrar um preço no eventual governo Trump, por exemplo, que é um prazo de validade que eu acho que essas escolhas em relação aos militares têm, porque numa administração Trump, ninguém nos assegura, né, que os militares não poderão se assanhar e ter de parte de uma eventual administração Trump, né, um apoio que eles não puderam contar com a administração Biden. Né? Eles devem estar esperando isso, né? Eu até acho. Então, por isso que eu te comento, eu vejo, né, paradoxalmente, não sei se chega a ser exatamente um sentimento ambíguo, né, mas uma preocupação que tem essa ambiguidade, de que se por um lado é alvissareiro, a gente vê tudo que está acontecendo, né, por outro lado a gente tem que entender que não está sendo feito tudo aquilo que deveria ser feito, numa circunstância histórica favorável para se fazer isso que seria necessário, e isso poderá cobrar o seu preço. Tomara que eu esteja errado, né, mas eu fundamento muito esse meu temor em relação ao meu entendimento de que as cúpulas fardadas, né, que são altamente conspiradoras e golpistas, elas representam uma ameaça permanente e a principal ameaça à democracia brasileira. O que o presidente Lula possivelmente não possa não ter considerado nessa questão de retirar a memória, né, de 64 da palavra oficial do governo, é que a vitória do Trump pode desencadear um outro processo aqui no Brasil, inclusive porque o Trump já disse que o primeiro ato que ele vai fazer vai ser soltar todos os condenados pelo 6 de janeiro deles, o Capitólio. Do Capitólio. Né, que é uma discussão que está aqui latente ainda no Brasil. Então, é bom a gente colocar a barba de molho, né? Aliás, nós dois podemos fazer isso com muita facilidade. Isso. Miola, Fabiano França está dizendo aqui, o irmão do Fernando Santa Cruz é vivo, mora em Olinda, Pernambuco, entreviste o Conde. Olha, bela dica, que bacana. Vamos tentar conversar, vamos localizar o irmão do Felipe Santa Cruz, o Fernando Santa Cruz, né? Fabiano França, irmão do Fernando, desculpa. A família de Honestino Guimarães deve ser ouvida. Rosângela da Silva Pereira aqui colaborando com o nosso trabalho. Obrigado, querida. Ana Pimenta está dizendo, o livro Holocausto Brasileiro de Daniela Arbex denuncia o genocídio no Hospital Colônia de Barbacena, Minas Gerais. A hora de colocarmos todos no banco dos réus, né? Chegou. Esse livro está sendo fartamente comentado. Eu estou muito curioso para ver também o livro, para ler. E trazer a Daniela Arbex aqui para conversar com a gente. Você teve notícia disso? As barbaridades que se cometeram no Brasil. Né? Sim, sim. Não conheço ainda o livro, Gustavo. Não conheço. Olha, deixa eu trazer uma notícia aqui. Aliás, no rol, no bojo das informações sobre os 60 anos do golpe, para o Miola comentar. Olha só isso aqui, Miola, que você deve saber facilmente, né? STF deu aval a golpe de 64 e depois entrou em atrito com militares. É a mesma história da imprensa brasileira, né? Deu aval e no finalzinho de 85, né, entrou em atrito. Na madrugada de 2 de abril de 64, então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa, foi acordado por um telefonema para que comparecesse à Câmara dos Deputados. Ele foi informado que o motivo era para que tomasse conhecimento dos fatos políticos que mais tarde descreveu como sobrenaturais. Da Câmara seguiu para o Palácio do Planalto,
Participou da cerimônia que então o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declarou vago o cargo de presidente da República e empossou Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, até a eleição indireta do general Castelo Branco. Isso aqui demonstra, eu quero contextualizar, né, o papel que o STF teve no golpe de 64. Qual o paralelo que a gente pode traçar com o presente, meu querido Miola, pensando evidentemente na prisão do Lula, que foi um golpe também contra o país, e no posterior arrependimento do STF, que não sei claramente se está consolidado ou não. Sim. Falar em paralelismo, eu acho que é similitudes. Mas assim, viu, Gustavo? Primeiro, né, a história do Brasil, né, que ela é uma história marcada, né, por esses acidentes democráticos, né, eles nunca foram provocados, né, essas rupturas institucionais e golpes, né, pelo campo progressista, pelas forças de mudança, né, que pensam uma emancipação desde uma perspectiva popular, anticapitalista, né, socialista. Nunca se conheceu, né, movimentos que quebrassem a institucionalidade estabelecida, né, de parte da esquerda. Né. Sempre foi a direita, né, nos seus vários matizes, né, que organizou movimentos em determinadas circunstâncias históricas para interromper, né, governos legitimamente eleitos de recorte ou nacionalista ou nacional popular, né, democrático popular. Que é a situação do suicídio do Getúlio em 54, a tentativa de impedir a posse do Juscelino em 55, né, o parlamentarismo em 1961, inventado para que o Jango tivesse seu mandato, né, inviabilizado, né, a única forma que o Jango pôde assumir depois da campanha da legalidade feita pelo Brizola foi admitindo, então, submetendo-se a essa imposição militar do parlamentarismo. Depois o golpe de 64, né, o golpe da presidente Dilma, né, o golpe de 18 com a eleição presidencial, né, sem o principal competidor e virtual vitorioso, que era o Lula, etc. Em todas essas circunstâncias, observa que os atores são os mesmos. Né, nós temos as Forças Armadas envolvidas diretamente, nós temos a grande mídia envolvida, e a institucionalidade, né, republicana empenhada nisso através das suas maiorias. Então, os atuais heróis da democracia brasileira, eles são os mesmos vilões da democracia brasileira alguns anos atrás e algumas décadas atrás. Não é impensável, né, a gente imaginar a circunstância que nós vivemos no último período sem que tivesse uma participação direta, né, no estado de exceção do STF. O STF foi fundamental para que o golpe da Dilma fosse perpetrado, que a Lava Jato subsistisse, né, e que o Lula fosse preso. O STF foi uma força central, assim como, né, a mídia foi uma força central e os próprios militares. Então veja que há uma permanência desses atores em cena, que eles atuam em momentos de ruptura institucional, como aconteceu em 64, na madrugada de 64, o presidente do Rubeira Costa, que é o presidente do STF em 64, que ele testemunha um ato de uma violência institucional, de uma farsa construída pelo presidente do Congresso, Auro de Andrade, dizendo que o Jango está fora do país e, portanto, haveria vacância do cargo. Ele testemunhou isto, né, e só foram romper com a ditadura, se tornar críticos à ditadura instalada em 64, 3, 4 anos depois. Né, quando suas posições começaram a ser contestadas pelo regime, né, teve intervenção, a ditadura ampliou o número de ministros para garantir a maioria dos seus interesses e evitar que o STF pudesse aprovar habeas corpus, né, em relação aos opositores do regime e por aí afora. Então, a partir disso que o STF ele passa a voltar para o terreno da legalidade. Então, ele fica numa condição de vilão da democracia em 64, 3, 4 anos depois, quando a coisa afunda, né, ele volta muito, sem querer interromper a sua brilhante explanação, não. Me lembra muito Lewandowski no golpe contra Dilma ali naquele momento. Isso. Em que coloca a Dilma como não faz ela perder os direitos políticos, né? Isso. Mas impede do mesmo jeito. Isso, exatamente. E depois, mais adiante, antes disso mesmo, né, o ministro Gilmar Mendes,
e hoje, né, endeusado como um herói democrático, mas ele tem participação em todo esse processo. Né? É importante a gente recuperar isso, né, para saber quem são esses atores e também saber que a gente não tem uma confiança incondicional, né, em determinados atores. Né? Por que não se tem essa confiança incondicional? Né? Porque a gente sabe que se para a esquerda, né, a democracia ela é um valor fundante, para a direita ela tem um valor instrumental, ela perde o sentido quando a direita vê, né, as classes dominantes percebem que eventualmente seus interesses, seus objetivos podem estar sendo contrariados. Por isso eles interrompem governos, eles não hesitam em derrubar governos legitimamente eleitos. Né? E veja o que aconteceu com o Jango em 64, né? Era a Globo fazendo uma lausa, né? Finalmente o Brasil foge do comunismo, né? Os militares atuando e o STF dando o verniz de legitimidade institucional, né, quando ele consagra aquele momento, né, de uma violência institucional cometida contra o presidente da República legitimamente eleito, que estava nas condições de exercício do cargo, né, na cidade de Porto Alegre, e não estava na sede, né, do Poder Nacional, mas estava no exercício das suas funções. Não tinha nada que abonasse aquele ato. Então, e da mesma maneira, mais adiante, quando a gente observa, né, esse consórcio das instituições, né, fardados, togados, né, e mídia, né, ele produz, né, novamente esses atos de rupturas institucionais, e chega um momento, quando eles percebem que a coisa foi longe demais, que aconteceu com o Bolsonaro, eles viram, não, a coisa está fugindo do controle, né, tudo tem um limite, inclusive já passa a ser contraproducente para o próprio sistema, né, a permanência de uma figura como o Bolsonaro, né, ele já está indo longe demais. Ele mostrou que poderia, inclusive, aprofundar um cenário, né, desastroso de um abismo total do país. Então eles decidiram, opa, alto lá, até aqui nós chegamos, daqui em diante nós, então voltamos agora a vestir a toga, né, do outro lado, que é a toga democrática. Né? Então eles passaram de uma condição de vilões da democracia para, né, heróis da nossa democracia. E eu acho que falta no nosso país, Gustavo, francamente, falta uma justiça de transição. Isso aqui não é vingancismo, não é justiçamento, mas isso é a preservação da memória, a memória como um fundamento de uma sociedade civilizada, de uma sociedade democrática, uma sociedade que repele todas e quaisquer formas, né, de exercício de poder que não sejam baseados na soberania popular, né, na legitimidade do voto popular, né, e não no arbítrio, né, na imposição de projetos pela força. Então, enquanto nós não tivermos, né, uma justiça de transição que trate, né, de maneira muito, muito serena, né, mas ao mesmo tempo muito abrangente, muito abarcativa, todos os atores implicados, né, para que a gente possa, né, fazer com que o presente, mas sobretudo o futuro, ele seja garantido, né, de que essas questões, com a mudança que uma justiça de transição pode provocar, essas situações de ruptura, de violência, de ditaduras, nunca mais voltem a acontecer. Né? Enquanto isso não acontecer, nós vamos ver sobre os ecos de 64. O 8 de janeiro é exatamente isso. São os ecos de 64, né, se expressando vivamente, né, em voz alta, em pleno 2024, 60 anos depois, 2023, 60 anos depois. Né? E a gente acabou de ter um eco gigantesco de 64, que foi a parada fascista na Avenida Paulista. Ali, isso, dia 25, exatamente. Porque se trata disso com uma naturalidade que ela não é aceitável. Não é aceitável a gente fazer apologia a crimes, assim como não é aceitável que o Clube Militar tenha reunido lá os oficiais da reserva, com a anuência dos oficiais da ativa, por a gente dizer isso, para celebrar o que eles chamam lá da Revolução de 64. Né? Quem faz isso está cometendo um ato ilícito, porque faz apologia, né, a crimes de derrubada violenta do Estado de Direito e de deposição ilegítima de um governante, que foi o que aconteceu com o Jango. Eles estão celebrando isso. E não é, a ninguém é dado o direito de celebrar crimes, de enaltecer crimes, de fazer apologia aos crimes. Então, nós temos uma situação que eu acho que essa insuficiência, né, em relação ao problema, né, que poderá nos cobrar, vai permanentemente nos deixar vivendo sobre a sombra, né, da ditadura, na sombra da ameaça de golpes, né, a sombra permanente, né, de rupturas institucionais. E não é só das Forças Armadas, é das elites, é das alianças internacionais, como você falou aqui, a vitória do Trump pode mudar, evidentemente que muda alguma coisa na cena nacional. Deixa eu ir para o bate-papo, Miola, para a gente seguir aqui no nosso
na nossa resenha. O Music Relax está dizendo aqui: meu pai, eletricista, militante do partido, teve que fugir. No lugar dele, pegaram meu tio, que não era militante, e torturaram para falar onde estava meu pai. Meu tio nunca mais foi o mesmo até sua morte. Pois é. Muitas histórias assim. Beatriz Nunes: Lula não desrecomendou. Ah, não, isso aqui eu já tinha lido, né? Isso aqui é interessante, né, Miola? Não sei se você acompanhou aqui. Lula não desrecomendou nenhuma manifestação, só disse que o governo não ia fazer. O fato de ter efeito oposto só prova a sabedoria política do presidente. O Tardelli até riu aqui desse comentário, porque assim, né? Amizade é uma coisa que a gente preza muito mesmo, e o carinho que a gente tem pelo Lula. Mas, de fato, essa espécie de bloqueio às comemorações oficiais, ela causou, entrevistei aqui várias pessoas essa semana da ditadura nunca mais aqui no 11 News, realmente causou um constrangimento, uma infelicidade muito grande. Mas teve um efeito contrário, a meu ver, porque hoje, por exemplo, a manchete de todos os jornais, né, mesmo jornais convencionais, né, é sobre 64. Não é um fenômeno... Felizmente. Isso está acontecendo, que é uma preservação de uma consciência pública democrática brasileira que é fundamental, né? Agora, eu me perdoe, desculpe essa pessoa que fez aquele comentário, mas não se trata, a questão da memória, que é um princípio, né, democrático e republicano, ela não é uma questão de escolha pessoal, não é uma questão de ocasião de um governo, né, ou de um governante, é uma questão de Estado. Né? É uma questão de Estado. Sim. E desse ponto de vista, não é, um governante ele não pode, né, deixar de preservar a memória histórica do seu país, que a memória nacional ela tem que ser preservada, tem que ser reconhecida e permanentemente, né, atualizada. E, por outro lado, é uma ofensa, né, à memória daqueles que o passado não acabou. Agora há pouco nós vimos aqui um comentário de uma pessoa que teve um tio, irmão do seu pai, que era militante, que fugiu, e esse irmão dele foi pego e torturado para dizer onde é que estava o irmão. Entende? Então, essas pessoas têm um passado presentes em si. E não é correto, né, que qualquer autoridade pública, né, substitua esta dor individual por uma visão muito íntima que possa ter sobre um problema, que é um problema de Estado. Não é um problema de governo, não é um problema do indivíduo governante. É um problema do Estado. Então não é justo com aqueles familiares que têm, até hoje, estão em busca, não é, dos corpos, os restos mortais dos seus entes que foram desaparecidos, torturados, mortos, né, pela ditadura, e que estão desaparecidos. Isso não é adequado. Então eu acho que é uma escolha que o presidente fez, e ela gerou enorme desapontamento, Gustavo, infelizmente, né, não só nos setores ativistas diretamente de direitos humanos ou de familiares de mortos e desaparecidos políticos, mas de maneira geral, no campo democrático brasileiro, uma certa decepção com esta escolha do presidente, exatamente por isso, pelas características do nosso país que requer, né, que isso seja permanente. Haja um encontro de contas do país com esse seu passado tenebroso, né? Perfeito, a gente não pode se intimidar, né? Quando a gente se intimida, a gente perde espaço. É meio que simples, né, esse cálculo. E vamos lembrar o seguinte: o Bolsonaro, ele acabou com a comissão de mortos e desaparecidos, e até hoje ela não foi restabelecida. E aí, na sequência, eu vou perguntar para o Miola ainda sobre a justiça de transição. Deixa eu trazer aqui a Andréa Tello da Corte. Não deixem de ler na Corda Bamba Memórias Ficcionais do professor Daniel Arão Reis, hoje um dos nossos mais importantes historiadores, guerreiro do MR8, da Guanabara. Não entendi. Dissidência Guanabara, que era uma dissidência do partidão do PCB. Ser um pouco, em 1966, essa dissidência. Para ler os comentários aqui, um pouco de poder paranormal. Às vezes né, o corretor, ou seja lá o que for, coloca um desafio gigantesco. Deixa eu ver aqui que tem mais comentários, Miola, só para não perder aqui, pessoal se abrindo aqui, colocando depoimentos importantes. Maristela Zancan: já existe um documentário na Netflix feito com base no livro Holocausto Brasileiro. Aliás, o livro Holocausto Brasileiro se baseia muito num documentário sobre Barbacena, que é histórico, que é fantástico também. Ivo Afonso está dizendo aqui, daqui a pouco eu vou lembrar o nome para vocês. Ivo Afonso: o Adriano deve saber qual tratamento era dado às comunistas do Ibirapuera. Foi algo repugnante praticado por aqueles que diziam-se patriotas. Eu estou guardando esse comentário aqui para quando o Adriano chegar. Ana Barcelos: que programa, Memórias de Tantos Brasileiros Silenciados que agora podem falar
sobre a ditadura. Alcides Ádio, em 2021, o Bolsonaro, né, deu um soco no Randolph porque não queria deixar entrar no antigo prédio do DOPS, no Rio de Janeiro. Não sabia disso. Eu desconheço essa história aqui. Obrigado, Alcides. Ô Miola, a justiça de transição, quando a gente fala sempre nesse conceito, seria criar um tribunal, um tribunal à parte para julgar as atrocidades, ou seria só um processo de trazer para dentro do própria estrutura judicial os horrores da ditadura e os julgamentos desse processo? Assim, a tecnicalidade do assunto, Gustavo, ela pode ser ajustada de distintas maneiras. Cada país teve a sua experiência, né, de processos judiciais chamados de justiça de transição em relação, né, à recomposição de um quadro institucional, né, após seu trauma, né, a sua ruptura. Né? Agora, o fundamental com a justiça de transição, ele é um processo, né, jurídico, legal e político, né, que envolve o conjunto das instituições, o poder político e o setor e a justiça do país, no sentido de identificar, responsabilizar, né, processar e condenar todos aqueles que participaram, né, de atos, de atentados contra a ordem jurídico-legal e a democracia. E os países que fazem isto, Gustavo, eles semeiam, né, uma garantia do futuro, em certo sentido. O caso da Argentina é muito notório desse ponto de vista. Né? A Argentina, há 4 dias atrás, sentenciou à prisão perpétua 10 oficiais das Forças Armadas, né, implicados no golpe de 1976, ou seja, um julgamento, né, judicial, depois de 48 anos, e coloca na prisão em condição de prisão perpétua 10 ou 12, né, oficiais. Veja a diferença. Fazer isso, né? Pois é, agora, isto que é a consolidação, por isso que um processo, né, nacional, quando ele consolida, né, uma abordagem, né, sobre essas situações traumáticas que foram enfrentadas, e ela tem um efeito pedagógico de geração de consciência democrática, né, é profundamente educativo, ele cria uma cultura nacional. Mesmo na situação que tem na Argentina, com o Milei e com a sua vice, que é uma ativista de direitos, uma ativista para a revisão histórica da ditadura, ela visitava o Videla na prisão, Jorge Videla, um ditador sanguinário, né, visitava na prisão, né, ela apregou a revisão histórica da ditadura, esse revisionismo, que tudo é menos para eles, não foram 30 mil mortos, desaparecidos, é menos de 8 mil, como se uma escala de 8 mil fosse irrelevante, entende? Mas, de qualquer maneira, mesmo com essa ameaça que tem a sociedade argentina hoje, com um personagem como o Milei tendo a vice, que é essa figura, há no campo da direita, né, e uma direita, inclusive, já extremada da Argentina, há um certo consenso de que, bom, daqui não se passa, as Forças Armadas não entram no jogo político mais, exatamente por conta disso. A consolidação, né, de um padrão, né, de consciência contra a ditadura e pró-democracia na Argentina, que ela consolida, né, um padrão de exigência da sociedade nacional em relação, né, aos militares e forças, né, que possam atentar contra a democracia. Perfeitamente. O Alcides Ádio está trazendo aqui a informação do Randolph, né, que a gente estranhou. Ele está dizendo aqui, em 2013, em visita ao prédio do DOPS, Rio de Janeiro, pelas Comissões da Verdade, o Bozo deu um soco na barriga do senador Randolph. Errei a data, Conde, foi em 2013. Isso. Tem vídeo. Bozo era do PP, foi absolvido no Conselho de Ética. Brincadeira esse episódio, hein? Mas eu não lembrava desse episódio. Miola, para a gente terminar aqui, vamos falar do caso Marielle, porque você destaca numa das suas últimas reflexões aqui que as prisões, justamente logo depois do que foi anunciado, né, os brasão e tudo mais, que isso não caracteriza o fim do processo e tal. Eu acho que assim, esse relatório da Polícia Federal, ele desencadeou uma série de outras coisas
né? E, sobretudo, a questão do Rivaldo Barbosa e dos irmãos Brazão também, gravíssimas no Rio de Janeiro, precisam ser apuradas, né? Independente do caso Marielle, dos mandantes estarem ali delineados, mas você acha que não, né? Você acha que os mentores ainda estão em aberto. Fala para a gente sobre isso um pouquinho. Olha, Gustavo, sabe a impressão que eu tenho? Nós estamos vivendo um tempo histórico, né? E muitas coisas estranhas acontecendo, e profundas e muito graves, né? E nesse caso da Marielle, eu tenho a impressão que é como se nós estivéssemos vendo aqueles filmes de suspense, né? E de mistério, que a gente termina o filme, a gente nunca sabe se entendeu exatamente o desfecho, né? E a gente nunca sabe se terminou mesmo, né? O filme, se a trama, né, foi identificada. Mas eu acho, assim, de maneira... E o caso da Marielle é um pouco isto, né? Ela tem ali um laboratório, digamos, de um Estado à parte, um Estado real que existe no Estado brasileiro, né? Progressivamente é um Estado, né? Ou assombrosamente é um Estado dominado, né, pelo crime, né? Uma integração, né, uma intersecção entre crime, né, e Estado, que é uma coisa apavorosa, né, pavorosa, as autoridades implicadas com isso, a participação de altas esferas da República e por aí afora. Mas eu acho que tem no caso específico da Marielle, né, em que pese a identificação desses que são tomados como mandante, eu acho que ainda falta se apurar alguns aspectos que ficaram omissos nesse inquérito. Eu li as quase 500 páginas do inquérito, isso evidentemente dias após, né, e percebo algumas omissões em relação a dois atores, fundamentalmente, né, que são os bolsonaros, né, que ali o inquérito ele despreza circunstâncias precedentes que tomaram parte das investigações, como, por exemplo, né, os laços precedentes que o Bolsonaro tem com o Rony Lessa, que é seu vizinho de 50, 70 passos da casa dele no Vivendas da Barra, e que tem relações ancestrais com o Rony Lessa. O Rony Lessa foi o cara responsável, quando era soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, pela recuperação de uma moto e uma arma roubada do Bolsonaro, e o autor desse roubo foi assassinado. E o personagem que fez isso entregou para o Bolsonaro, o Rony Lessa, e o Bolsonaro alega que não conhece o Rony Lessa, embora fosse vizinho, embora o Jair Renan e a filha do Rony Lessa tenham um namorado, né? Tem esse aspecto, então, do porteiro que atendeu uma ligação no dia 14, autorizando a entrada do Elcio de Queiroz. Depois tem a mentira do Carlos Bolsonaro, alegando que na tarde do 14 de março de 18 ele estava na Câmara de Vereadores, quando na verdade ele estava dentro do condomínio Vivendas da Barra, quando presumivelmente o Elcio de Queiroz, o motorista, e o Rony Lessa estavam ultimando os preparativos, né, para o assassinato da Marielle, que aconteceria algumas horas depois. Então veja que são pontos nebulosos, né, que não constam desta apuração agora. E segundo, tem um outro ator também, que é um ator que foi mencionado, mas não aprofundado a sua apuração, que é o general Braga Neto e eventualmente as cúpulas militares. Porque quem determinou que o Rivaldo Barbosa fosse escolhido delegado da Polícia Civil não foi o Braga Neto só diretamente, foi a inteligência do Exército Brasileiro. E eles recomendaram o Rivaldo Barbosa, e da mesma maneira que não foi o Braga Neto que condecorou, né, o Rivaldo Barbosa com a medalha do pacificador. Quem concedeu a medalha foi o Exército Brasileiro. Né? E aí tu relembra depois, adiante, quando o Bolsonaro toma posse, ou quando houve lá uma cerimônia que estava o Vilas Boas, em que ele faz um agradecimento a 3 personagens, né, por terem colocado, né, a República nos seus devidos rumos. Ele agradece o Bolsonaro, ele agradece o Braga Neto e ele agradece o Sérgio Moro, né, como as 3 pessoas avançaram. Então eu acho que existem ainda camadas a serem melhor elucidadas, né? Não quero dizer de antemão que os que estão presos não têm implicação, tem muita dificuldade para manter a prisão dos irmãos Brazão, vamos combinar, né, porque eles estão presos sem provas. Eles estão presos com base na delação de um condenado que tem benefícios judiciais para si, né, em delatar e inculpar alguém. Mas não há provas, né, provas que eu digo documentais, né, que amparem e fundamentem, né, uma decisão condenatória. Porque aí nós não podemos aceitar o método Lava Jato, né, o lavajatismo que contaminou, intoxicou o nosso sistema judicial, né, ele não é
né, um princípio de uma justiça democrática. Então, isso é importante a gente destacar também e avançar nisso que eu chamo uma camada que se chamaria dos mentores disso tudo, mas são atores interessados para que o crime fosse perpetrado, né, diante de uma realidade que estava posta na época. E aí eu só finalizo, que o Adriano está aqui agora, só finalizo dizendo que a própria intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018, ela possa ter uma associação não só com esse crime, mas com a contenção do mundo miliciano para preservar a candidatura do Bolsonaro, né? Então, isto é um aspecto também de um capítulo novo que pode ser aberto, né, a partir desse estágio, né, que as investigações chegaram depois que a Polícia Federal entrou em cena, porque ficaram 5 anos, sob 1 ano de Temer e 4 anos de Bolsonaro, né, com todos os vais e vens e sabotagens, né, e inviabilização das investigações desse caso. Totalmente paralisada por 5 anos a investigação sobre a execução de Marielle e Anderson Gomes. O que traz prejuízos, inclusive, é a identificação, a preservação das provas, né, que eu não estou dizendo que eles não estão envolvidos, eu estou dizendo que as bases para a manutenção da prisão são precárias. Sinto muito. Elas estão baseadas numa delação de um condenado. Fantástica aqui a conversa com o Jefferson Miola, hein, Miola? Fantástico, que bom que você esteve aqui conosco. Adriano Diogo chegando aqui, meu querido Adriano Diogo. Eu já estava aqui orientando o Diogo, falei, ó, não pode falhar a transmissão hoje, porque hoje o depoimento do Diogo é assim, absolutamente imprescindível. Precisa estar tudo nos prints, né, Miola? Diogo, bem-vindo aqui. Vamos fazer a transição com o Miola? Deixa um abraço para o Diogo e vou continuar acompanhando o depoimento aqui do Diogo. Um bom fim de semana e boa Páscoa para nós todos, tá? Obrigado, Miola. Bom fim de semana. Boa Páscoa para você, sua família. Obrigado pela presença sempre luminosa aqui. Nada. Sempre um prazer. Um abração. Tchau, tchau.